Olá, abençoados! Meu nome é André Pimentel, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Vamos agora ouvir uma mensagem que certamente Cristo falará ao teu espírito. Nessa mensagem eu trarei um assunto bastante polêmico e, acima de tudo, esclarecedor. Eu acredito que vocês tenham acompanhado o que tem acontecido dentro das chamadas igrejas cristãs da atualidade. É muita coisa errada. Vai desde doutrina a comportamentos como adultério, prostituição, desvios de caráter muito sério. É o que nós temos visto dentro dessas igrejas. Um escândalo em cima de outro. E isso nos faz questionar, será que realmente há necessidade de estar atrelado a um rol de membros dentro dessa igreja? Será que é necessário estar atrelado a um culto, que se chama hoje o congregar dele? Será que realmente é necessário desta maneira? Pois é isto que vamos falar nessa mensagem de hoje. Eu trarei um assunto bastante interessante, mostrando a todos vocês o que é ser pastor. Será que pastor hoje é um cargo e uma função ou é um dom? É isso que vamos acompanhar na mensagem daqui a pouco. E eu queria também aproveitar a oportunidade para convidar a todos vocês que se interessam por nossas mensagens, que têm visto a Graça Pura, a se inscrever no nosso canal, para que você não perca mais nenhuma mensagem desta. Se você gostar, curta, participe. Agora, se você amar, abençoado, aí eu quero que você compartilhe para que tantas pessoas também possam ouvir essa mensagem e certamente falará ao coração e principalmente à nossa mente. Então se prepare, porque nós vamos a partir de agora ver esta mensagem aqui no canal da Graça Pura. E para acompanhar outras mensagens, eu te convido a acessar o site graçapura.com.br, que está descrito aí no canal. Vamos lá, graça e paz. A partir de agora, na mídia Graça Pura, você ouve o programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Olá, abençoados! Olá, espíritos justos, feitos, perfeitos, eternos e eternas. Sejam bem-vindos ao programa Melhor da Graça. Você está na Graça Pura. Vamos ler então Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 5. Diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me deras se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Olha só que interessante. E Deus falou assim para Abraão, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E o Senhor prosseguiu: Assim será a sua descendência. Veja, abençoados, o que Deus falou para Abraão. Que maravilha, né? E hoje o Senhor fala com você. Quem sabe aí você sente dificuldade para sair fora da tenda? Pois hoje temos muita tenda. Tem a tenda do desânimo, da carne. Tem a tenda, de repente, aí, de uma doença inesperada. A tenda de tanta informação negativa que hoje nós assistimos, né? Parece que a gente é boxeado do começo ao fim do jornal só com informação negativa, principalmente para nós aí que vive no Brasil. Então são tantas tendas que a carne nos amedronta. E imagina encarar o sair para fora do sistema religioso. É muito difícil. Eu entendo e para mim não está sendo fácil, porque eu abandonei o sistema religioso. Pois quando ouvi a voz de Deus, eu não temisse, eu saí para fora. Então o Senhor começa a nos mostrar, depois que a gente sai da tenda, várias coisas que não enxergávamos antes. Porque saímos da caixinha, saímos desse sistema que nos cega. Esse sistema que nos cega por uma entidade chamada pastor.
que passa a tomar o lugar de Deus em nossas vidas e passamos a obedecer esta entidade cegamente. Então tudo o que eles falam parece a voz de Deus, e eles ameaçam com palavras, ameaçam com caras feias, com seus dons carnais, e muitos ficam com medo dessa ameaça, e por medo dessas ameaças não tomam decisões em suas vidas. Por que acontece isso tudo? Porque hoje em dia tem muitos crentes preguiçosos. Tem crentes que terceirizam suas vidas espirituais e entregam a estas entidades chamadas pastor, não pelo dom de pastor, ok? Porque eu creio no dom de pastor. Mas eu digo o pastor como um cargo, como dono dentro dessas entidades de CNPJ. Então, a pessoa cegamente entrega as suas sementes, seus dízimos, seus trízimos, e vão ali para dar um salve para esta entidade que se coloca como spiritual trainer, né? Hoje um pastor ele é visto como um spiritual trainer, não é verdade? Então, nós quando estamos dentro do sistema religioso, terceirizamos a nossa espiritualidade. Então o pastor passa a ser o encarregado dela. Então ele é o único que lê, ele é o único que busca, e quando lê, e quando busca, ele é o único que tem voz ativa na pseudo-congregação. E ali obedecemos cegamente. Então muitos que sabem desse poder, os pastores, que têm sobre os irmãos impressionáveis, tudo que fala é uma ordem. Então eles pintam e bordam. Aí começa o desbunde carnal na vida dos abençoados. Então inventam um monte de brinquedinho, um monte de coisinhas. Vocês veem por aí, por exemplo, que tem igrejas que usam canetas, vassouras, vários objetos, carteiras de trabalho. Outro dia eu assisti no Facebook, os abençoados colocaram a Bíblia no azeite e depois ia jogar nos irmãos. Outros dizem que o culto melhora sexta-feira, outros guardam sábado, outros inventam roupões, outros se tatuam, outros dizem que é para as pessoas darem as suas mulheres para eles, e muitos dão, porque estão cegos. E aí está o resultado disso tudo. Eles mesmos, esses homens, não estão aguentando com tanta entrega, com tanta facilidade, que eles acabam tirando suas próprias vidas. Hoje, o que existe de pastores se suicidando dentro do sistema religioso é uma fartura. Entendeu, abençoados? Por que isso? O maior índice de divórcios e violência nos lares partem dos religiosos. O maior índice de criminalidade parte dos filhos da religião. O maior índice de suicídio que existe entre todas as religiões são as religiões do sistema. As católicas, evangélicas e agora o novo, o novo sistema, que são as igrejas que pregam graça predestinada. O maior índice de analfabetismo está onde? Dentro dessas religiões. A maioria da população carcerária, abençoados, hoje é evangélica. Você sabia que hoje tem presídios aí que, dependendo da carceragem, da cela que pegam, esses presos são obrigados a pagarem dízimos para as igrejas, sabia disso? E ai daquele preso que não pagar o dízimo. Quer dizer, então tá tudo certo, paguei o dízimo, tá tudo certo. O que é isso, abençoado? Terceirização espiritual. O que é isso, abençoados? Afastaram-se da verdade do evangelho. Muitos por ignorância. Outros sabem muito bem o que estão fazendo. Você sabia que nem esse tipo de homilia que eles falam que fazem os seus cultos, eles não sabem de onde veio? Pergunta ao teu pastor, pergunta ao teu líder, de onde veio essa homilia de cultuar a Deus desta maneira? De onde surgiu esta forma de congregar, abençoados? Você foi conduzido a um lugar e você não sabe nem a história, por que se congrega desta forma, por que esta forma é a forma correta? Onde um só fala,
um só lê, um só manda, um só que é a entidade entre Deus e os homens. Pergunte a eles, abençoado, de onde surgiu isso? Se você faz isso, isso é uma prova que você também terceirizou a sua espiritualidade, porque confiou esta tarefa que seria sua a homens insubordinados a Deus. Pergunte a eles de onde vem isso, essa forma de congregar. Por que tem que ser assim? Onde tem a abertura do culto, não é isso? Lê-se uma palavra, passa a palavra ao grupo de louvor. Depois, um culto dentro do outro, que é para arrancar dinheiro das pessoas. É a hora das ofertas, da sementeira. Depois vem anúncios, né? Tem igreja que não faz anúncio. Depois o pastor vai e dá a palavra. Você frequentar uma igreja 10 anos, vai ver 10 anos é o pastor falando a mesma coisa para você. E você não fala por quê? Por que você não fala, abençoados? Por que você não tem a oportunidade? Por quê? Porque você não sabe falar? Porque você não lê? Só ele? Porque ele tem medo que você vire também uma entidade concorrente a dele? Onde um só fala, vira monólogo. Deus, quando deu a graça, ele desenvolveu a graça através de um diálogo com Paulo. Não foi assim? Ou você acha que Paulo foi revelado do dia para a noite, da noite para o dia? Ou você acha que Paulo não fazia consultas aos livros da época? Ou você acha que Deus entregou a graça nas mãos de Paulo de maneira de mãos beijadas? Paulo sofreu muito, abençoado. Foi por vários momentos da vida de Paulo que Cristo aparecia a ele para lhe revelar a graça aos poucos. Tanto que Paulo fez um monte de besteiras no começo. Ele não era cair. Paulo misturou graça com lei no começo do seu ministério, porque ele ainda estava aprendendo. No começo você vai ver, é só você pegar a história de Paulo. Paulo religioso, se batizando, jejuando, guardando o sábado, ficando ali aos pés daquelas entidades chamadas discípulos de Jesus de Nazaré, que foi e continua sendo outro véu que até hoje as milhares de igrejas seguem o apostolado de Pedro. Até que Paulo tomou uma surra, quase mataram Paulo. Então, a partir daquela surra, daquele instante, Paulo disse: eu honro o meu ministério, vou aos gentios. Está lá registrado em Romanos capítulo 11, versículo 13, se você quiser depois ler. Romanos capítulo 11, versículo 13. E Paulo cresceu na graça e no conhecimento aos poucos. Foi crescendo e ele relata desse crescimento que ele teve em várias cartas dele. Paulo relata esse crescimento. E quando foi que Paulo começou a crescer? Foi quando ele abandonou a tradição dos homens. Porque lá na igreja de Jerusalém, dos tais discípulos, era uma mistureba só. Toma graça, toma lei, toma graça, toma lei. E lá era assim. Somente aquelas entidades falavam, somente Pedro, Tiago, João. Eu já vi gente aí pregando que ali, naquela igreja, naquela congregação, quem fala é só ele que é o apóstolo. E que se tem alguém que se acha apóstolo ali, não vai se criar, tem que sair de lá, da igreja dele. O que é isso, abençoados? Vai tomar um pau lá, igual Paulo, né? Que é isso? Estão igual à igreja de Jerusalém. Honre seu ministério. Sai daí, isso é tirania. Então, pergunte ao seu pastor. Pergunta lá para ele de onde vem essa forma de congregar. Por que tem que ser assim? Pergunta a ele. Me mostra na Bíblia que tem que ser assim. Ele vai falar para tu calar a boca, porque ele que é o apóstolo, ele que é o pastor. Vem da igreja de Jerusalém, passando pela igreja romana. Porque a igreja que Paulo se refere são pessoas
Paulo não falava para templos. As pessoas não se reuniam em templos, somente a igreja de Jerusalém. As pessoas onde Paulo pregava se reuniam nas praças, nas casas. Paulo pregava até no templo dos outros. Paulo era danado. E por que Paulo era danado? Porque Paulo ouviu a voz do Senhor, saiu para fora da tenda. Paulo, sai para fora da tenda. Abraão, sai para fora da tenda. André, sai para fora da tenda. Roberto Conceição, sai para fora da tenda. Você que está me escutando agora, sai para fora da tenda. E foi assim que acontecia com o apóstolo Paulo. Ele passava pelas cidades e as pessoas ficavam tão felizes que queriam estar com Paulo, queriam ouvir Paulo, aquilo era delicioso, aquilo ali ninguém tinha falado. Porém, Paulo não podia ficar em uma cidade só. E Paulo não organizava igreja não, abençoado. Paulo não falava de igrejas, façam igrejas aí igual ao modelo de Jerusalém. Paulo não fazia isso. Se Paulo fizesse isso, ele estava seguindo o apostolado de Pedro. Porque hoje, um pastor, quando acha que é pastor, ele, ao invés de sair das tendas, ele leva o povo para dentro das tendas. Por quê, abençoado? Porque ele leva o povo para dentro da igreja de Jerusalém. Pergunte ao seu líder de onde vem esse modelo, se é que ele vai saber responder. Pergunte de onde vem esse modelo de congregar e de se ajuntar. Então, quando Paulo saía das cidades, o povo se reunia em casas, nas praças, onde todos tinham comunhão em suas reuniões. Todos falavam e viviam em amor de comum acordo. Havia sim algumas contendas, mas de uma maneira geral a palavra corria. E como Paulo foi recebendo a revelação? Aos poucos. Então, quando Paulo recebia uma orientação nova do Senhor, o que ele fazia? Ele escrevia as cartas. Quando não, ele próprio ia pessoalmente. Ele escrevia e ia ou visitava novamente as cidades. Ele escrevia e dava as cartas nas mãos dos homens que aprendiam com Paulo. Porque antes, abençoado, o evangelho tinha que ser assim, de boca em boca. Hoje não é assim, abençoados. Hoje você tem o privilégio de ter todas as instruções que Cristo passou a Paulo em suas 14 epístolas, que vai de Romanos a Hebreus. Está tudo aí na tua mão. As instruções estão na sua mão e você não lê, né, abençoado? Por isso que tem medo de tudo. Tem medo de perguntar ao seu líder de onde vem esse modelito de congregar? Tem medo de tudo. Então Paulo passava as cartas nas mãos dos seus ajudadores e escrevia as cartas para que aquela comunidade a qual fosse endereçada a carta respeitassem esses homens, como se fosse ao próprio Senhor. Porque esses homens tinham orientação clara de Paulo, que tinha orientação clara do Senhor glorificado, ou seja, de Cristo Jesus ressuscitado. E hoje é assim? É assim porque você é um preguiçoso, terceirizou sua vida espiritual e se contenta em comer das migalhas que caem dos púlpitos dessas entidades cheias de arrogância e sem Deus, e assim você vai defendendo estes sistemas. E Paulo escrevia nas cartas que era para aqueles homens, quando chegassem à cidade, aquelas pessoas o respeitassem como se fosse ao próprio Senhor. Vamos ver Paulo dando essa orientação em suas cartas? Está lá. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí está Paulo orientando sobre o proceder com esses homens que estavam incumbidos de levar as cartas ou alguma orientação do apóstolo Paulo. E hoje,
com todas essas instruções aí escritas nas tuas mãos. Você precisa de um tutor? Eu concordo com isso. Até você alcançar a maturidade. Quando você alcançar a maturidade, não se faz mais necessário um tutor na tua vida. E onde você participa, você tem condições de alcançar a maturidade? Claro que não. Um lugar onde só um fala, só um lê, só um que tem a palavra. Que crescimento há num lugar desse? Mas irmão, eu participo da dancinha dos jovens. Mas irmãos, eu vigio as crianças para não fugirem do berço. Eu fico na porta apertando a mão. Não é isso. Você só vai crescer se perguntar, se questionar, se for convidado a participar ativamente de um culto, dando palpites, buscando juntos na palavra. Aí você vai crescer. Você vai crescer tanto que vai até também ensinar. Você vai formar discípulos. Não discípulos para você, mas discípulos para o reino. Homens e mulheres espirituais. Mas irmão, eu já decorei meia dúzia de versículos. Já sei tudo. Mentira! Isso inventaram para você. Então, neste ambiente que você frequenta hoje, não há crescimento, há debilidade, onde um só fala e todos abaixam as suas cabeças. Então, quando você cresce, você não precisa mais de tutor. Assim hoje eu vejo um pastor. Assim hoje eu vejo um mestre, um apóstolo. É aquele que te inicia nessa vida espiritual, até que você mesmo busque dentro da palavra o Senhor. Busque dentro da palavra o seu dom, dentro do corpo de Cristo. É só isso, abençoado. Essa pessoa, esse pastor, esse apóstolo, ele não pode ser o dono da sua vida, dono das suas escolhas. E até mesmo você querer de congregar na sua casa. Quem é ele? Isso é um problema seu com Deus e o seu chamado. Não compete a mim dizer nada. Só para terem uma ideia, até a palavra pastor, eles entenderam errado. Em primeiro lugar, a tradução correta da palavra pastor é guia, ancião, alguém que ensina a andar no evangelho da graça. E não esse sacerdote que está por aí, um sacerdote falso, porque acabou, não existe mais. Como líder de um culto divino no púlpito eclesiástico templocentrista, que de forma prepotente se auto-intitula pastor, padre, etc. Esse sacerdócio que está aí implantado no sistema religioso, são chamados de pastor e padre, foram abolidos por Cristo. O que, irmão? Foi abolido? Anota aí, anota e procura, ok? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 7, versículo 14. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Foi abolido juntamente com o templo e esse culto litúrgico aí que você frequenta. Veio da onde? Da igreja romana. Pergunta a ele de onde vem. Você está na igreja romana? Agora você está sabendo que você está. Pastor é dom para ensino e não cargo. Alguém com aptidão, que nasceu, que conhece o seu dom, que tem aptidão para o ensino, que ajuda no entendimento da palavra e na edificação da fé, até que essa pessoa amadureça. Não é para sempre, abençoados. É só até ela ter o conhecimento e alcance a unidade e a plenitude da fé. Daí em diante é você que deve anunciar o evangelho. Daí em diante você formará outras pessoas. Assim como Jesus fez com Paulo, não foi isso? Paulo, no final da sua carreira, já tinha recebido tudo. Ele falou: combati o bom combate. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Devemos transportar tudo para o contexto, ok? Não está falando de um pastor que hoje está aí se fazendo ser pastor.
com cargo de pastor. Tem que ter o contexto. Leia o contexto. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Porque um dia eles vão jogar isso aqui para você. Temos que ler o contexto. Isso não era um clérigo religioso da reforma protestante da cristandade atual. Não é isso que o texto está falando. Nessa época não existia a palavra de Cristo documentada como temos hoje na mão. Não tínhamos o evangelho da incircuncisão. Assim tudo era boca a boca, tudo se passava boca a boca. Isso significa dizer que ouvir aquele que ensina era ouvir a palavra de Deus. Viu? E vos falaram a palavra de Deus. Por que vos falaram a palavra de Deus? Porque nada estava escrito. Só estava acessível boca a boca. Os que estão aprendendo deveriam observar o que o instrui e atentar para o modo que ele se comporta. Agora, nada disso tem a ver com o sistema religioso que a gente vê, que conhecemos neste século, definitivamente. Esse pastor aí do sistema religioso que está aí, ele está se tornando um sacerdote. Na verdade, no contexto, o Evangelho de Cristo diz assim, que devemos ser sujeitos uns aos outros. A mulher ao homem, o homem ao Senhor, e o Senhor a Deus, e o filho ao Pai. Efésios capítulo 6, versículo 1. O Pai ao Filho. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Assim como Jesus foi sujeito às autoridades que o dilaceraram e fizeram atrocidade e cretinices com ele. Ainda assim, Jesus foi sujeito. Foi humilde. Assim, um exemplo é ser humilde, ser respeitoso, por mais que sejam injustos com você. Assim como Jesus o fez, quanto mais aos que pregam o Evangelho da Graça. Obedecei a vossos pastores. Ou seja, enquanto você está aprendendo e é um menino na fé, obedeça o que o guia lhe disser, porque ele lhe fala acerca do Evangelho. E obedecer ao Evangelho é obedecer a Cristo. Nessa época não existia essa palavra com facilidade que temos hoje. A palavra de Cristo, a palavra da salvação que se encontra de Romanos a Hebreus, já está documentada. Sendo assim, acessível a qualquer pessoa, até que você não se sinta maduro no entendimento, ou seja, menino na fé, você precisa de um instrutor. Ou seja, aquele que vai te instruir na palavra predestinada de sabedoria. Foi assim até que tivéssemos acesso à palavra de Deus escrita na Bíblia. Hoje temos acesso à Bíblia. Esse dom está acessível a todos, com aptidão para ensino. O que importa é que se fale a verdade. E é essencial para quem não tem acesso à palavra de Deus. Hoje está aí, está tudo na sua mão. Cabe hoje a cada um de nós fazermos a nossa parte de buscar, de querer, de ler. Não terceirize a sua espiritualidade a um homem. Não faça desse homem um interlocutor entre você e Deus. Saia para fora. Lembra no começo quando eu te falei? Sai para fora da tenda. Foi assim que Abraão fez. Foi assim que Paulo fez. E hoje eu te convido, sai fora dessa tenda. E vamos ver o que o Senhor falou a Abraão, porque Abraão saiu da tenda. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Eu vou terminar agora com este versículo, ok? Gênesis capítulo 15, versículo 6. E diz assim: E creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Se você crê, você começará a exercer o seu dom no corpo de Cristo, que eu tanto preciso. E nós mudaremos a cara desse Brasil. Não um Brasil submetido a homens maus e perversos em todas as áreas. Porque essa é a graça
entender as instruções de Deus para seus filhos. E o apostolado é a direção que Deus está indicando para exercermos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Graça e paz e até o próximo programa.